Fico feliz por você ter acompanhado até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu convido você a ficar conosco e continuar essa jornada de fé. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com outros que precisam de um toque de esperança e motivação. Aqui buscamos sempre te fortalecer na palavra de Deus e te ajudar a viver conforme seus propósitos. Fique com a gente, porque o melhor ainda está por vir. Deus abençoe a sua vida. A oração que rompeu os céus, quando Deus decide responder, quando os céus parecem de bronze, quando o silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer clamorê aí que algo invisível começa a se mover. O mundo não vê, mas o céu já ouviu. Um homem caminha sozinho no deserto. Seus passos afundam na areia quente como se o próprio chão estivesse tentando segurá-lo. O sol queima sua pele e o vento corta sua face, mas ele não desiste, porque algo dentro dele o mantém de pé. A esperança de que foi ouvido. El Natal tem certezas visíveis. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma mudança ao seu redor. Mas em seu íntimo, ele sabe, o céu o escutou. Há momentos em que tudo parece em silêncio. O tipo de silêncio que grita, que parece zombar da fé que um dia você teve. Você ora, clama, jejua, se prostra. E nada acontece. As portas continuam fechadas. O diagnóstico continua ruim. A situação não muda. A resposta não vem, mas o que você não vê, o que Deus já começou a fazer. Porque o reino de Deus não se move no tempo da carne, mas no tempo da eternidade. Ele não está apressador, mas também não está ausente. Há coisas que o céu faz em segredo, em silêncio, em camadas que seus olhos jamais poderiam entender. Você acha que está sozinho? Você acha que foi esquecido? Então olhe para o céu mesmo, que ele esteja fechado, porque enquanto você orava algo foi ativado, uma resposta foi liberada. Uma guerra começou e agora o mundo invisível está em movimento. A pergunta é, você vai continuar firme até a resposta chegar? A guerra que ninguém viu a resposta já tinha sido liberada, mas havia guerra nos céus e Daniel não sabia. Mas, continue. De joelhos na antiguidade, havia um homem chamado Daniel, um profeta, um exilado. Um servo fio durante 21 dias. Ele jejuou, chorou, orava todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite. O céu, porém, parecia fechado. Nenhuma visão, anjo, nenhum mover, apenas o silêncio. Mas o que Daniel não sabia era que desde o primeiro dia Deus já havia enviado a resposta. No entanto, havia resistência. Uma batalha no mundo espiritual. O príncipe do reino da Pérsia, menos uma potestade maligna, se levantou para bloquear o que Deus havia liberado. Durante 21 dias houve guerra entre os anjos, até que Miguel, o arcanjo guerreiro, veio e rompeu o bloqueio. A resposta, enfim, chegou. Não porque Daniel era especial, mas porque ele foi... Quantos de nós oramos apenas por 3 dias e desistimos? Quantos clamam por uma semana e depois param, dizendo que não era da vontade de Deus? Quantos abandonam o altar quando o céu não responde na primeira tentativa, mas Daniel ficou? Ele permaneceu de joelhos, mesmo sem provas, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias. Essa é a fé que move o invisível. A fé que insiste, a fé que não negocia com o tempo. Deus já havia respondido, mas a guerra não permitiu que Daniel visse isso até o momento certo. Há batalhas que estão acontecendo agora, por causa da sua oração. Você não vê, mas elas existem. A resposta não atrasou, ela está lutando para chegar até você. E a única coisa que você precisa fazer é continuar. Ele perdeu tudo, e mesmo assim não murmurou, porque quem conhece a soberania de Deus suporta até o silêncio dele. Jó era um homem justo, temente a Deus, honrado entre os homens, um servo exemplar. Mas em um único dia perdeu tudo, seus filhos, seus bens, sua saúde e quase sua sanidade. Seu corpo foi ferido, sua alma esmagada, sua casa desmoronou. E o céu, que antes falava, agora silenciou. Onde estava Deus quando Jó clamava? Por que o céu ficou em silêncio quando ele mais precisava? A resposta é dura, mas verdadeira. Deus estava em silêncio porque estava confiando em Jó. O próprio Deus havia dito a Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Deus não precisou se justificar. Ele sabia que Jó resistiria. Mesmo sem respostas, mesmo sem consolo, mesmo sem explicação. A fé de Jó não estava baseada em bênçãos, mas em caráter. Ele não era um seguidor que buscava recompensas. Ele era um adorador que conhecia a grandeza de Deus, mesmo em meio às cinzas. Jó não sabia que uma conversa entre o céu e o inferno havia sido travada a seu respeito. Não sabia que estava sendo usado como prova viva de que a verdadeira fé não depende de circunstâncias. Ele apenas suportou.
com lágrimas, com dores, com honestidade. E mesmo quando gritou, mesmo quando amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele nunca amaldiçoou a Deus. Jó foi moldado no fogo do silêncio divino. E ao final, viu com os olhos aquele que antes só conhecia de ouvir falar. Você está em silêncio. Tem vivido perdas que não entende. Tem orado e não escutado nada em resposta? Então talvez Deus esteja confiando em você. Não porque você é forte, mas porque Ele é justo. Porque Ele sabe que como Jó você suportará. E no tempo certo, a restituição virá. Não só de coisas, mas de presença, de glória, de revelação. Que quebrou a estéril, ela chorava, mas não gritava. Ela gemia, mas não murmurava. Ela orava e ninguém sabia o que Deus já estava fazendo dentro dela. Ana era estéril, e naquele tempo a esterilidade era como um selo de vergonha. Ela era humilhada, ridicularizada e injustiçada dentro da própria casa. Sua rival a provocava. Tudo usou os deixou o ambiente familiar que deveria acolhê-la. Tornou-se um campo de guerra emocional. Mas Ana não revidava com palavras. Ela subia ao templo. Ela se lançava ao chão. Ela derramava sua alma diante de Deus, não diante dos homens. Havia dor, havia lamento, mas também havia fé. E foi ali, no altar do silêncio, onde ninguém a compreendia, nem mesmo o sacerdote. Eli, sua oração tocou o céu. Ela não disse, me dá um filho para que eu seja feliz. Ela disse, dá-me um filho e eu o devolverei ao Senhor. Você entende isso? Ela pediu para entregar essa que quebra cadeias, que rasga céus, que faz o impossível acontecer. Ana não foi a mulher que gerou um filho. Ela foi a mulher que gerou um profeta. Samuel, o homem que ungiu reis, que ouviu a voz de Deus desde criança, que restaurou Israel com temor e verdade. Tudo isso nasceu de uma oração silenciosa, de uma dor escondida, de uma mulher comum com uma fé incomum. E você tem orado apenas para obter ou para entregar? Tem buscado respostas para sua alma ou propósitos para o reino? Porque há orações que Deus responde não por causa da nossa dor, mas por causa da nossa entrega. Ana não recebeu porque chorou. Ela recebeu porque se rendeu. E você vai parar de orar porque não vê? Ou vai continuar até que Deus gere algo eterno através da sua dor? O som de uma chuva invisível. Não havia nuvens, não havia vento, não havia cheiro de chuva. Mas Elias ouviu o som de uma abundante chuva. O céu estava fechado há 3 anos e meio. O solo rachava as calhaitas secharam. A esperança murchou. Era como se o juízo de Deus tivesse tomado conta de toda a terra. Mas no espírito de Elias algo começou a vibrar. Ele subiu ao Monte Carmelo, dobrou os joelhos, colocou o rosto entre os joelhos, não para dormir, mas para orar, para clamar, para ouvir o invisível. E ali, em silêncio, Elias declarou com autoridade: já ouço o som de uma abundante chuva. Mas não havia nada. Nenhuma nuvem, nenhum sinal. Então ele mandou seu servo olhar para o céu. 1 vez, nada. 2 vezes nada. 3 vezes nada. Quantos de nós desistiríamos já na segunda? Mas Elias sabia. A fé não anda pelo que se vê. A fé anda pelo que Deus já falou. Na 7ª vez, o servo voltou e disse: vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Era pequena, quase insignificante. Mas para quem tem fé, basta uma fagulha para incendiar a esperança. Elias se levantou, porque a promessa estava se aproximando. A chuva que ninguém via já era real em seu espírito. Quantas vezes Deus te prometeu algo e tudo ao redor parecia negar essa promessa? Quantas vezes você ouviu o som da promessa no espírito, mas a realidade te mostrava só seca e desespero? O segredo de Elias foi a persistência, a sensibilidade espiritual. Enquanto muitos olham para o céu buscando sinais, os profetas ouvem a voz de Deus no meio do silêncio. E você, está ouvindo os ruídos do desespero ou o som de uma chuva que ainda não apareceu? Porque se Deus falou, a nuvem vera, ela pode ser pequena no início, mas carregará uma tempestade de glória. Cânticos em meio ao cárcere, as algemas apertavam, o sangue escorria. As costas estavam feridas, mas no meio da noite houve um cântico. Paulo e Silas não estavam em uma prisão comum. Eles estavam no cárcere mais escuro, o mais profundo, após serem espancados, humilhados e injustamente acusados. Não havia janelas, não havia conforto, não havia certeza de que sairiam vivos. Mas havia algo que nem a prisão podia conter: a adoração. À meia-noite, o momento mais sombrio, enquanto muitos já teriam desistido, eles começaram a cantar. Não pediram socorro, não se lamentaram, não murmuraram contra Deus. Eles cantaram. E quando os céus ouvem um louvor vindo de um coração ferido, mas fiel, a terra responde. De repente, houve um terremoto. As cadeias se romperam, as portas se abriram e todos os presos foram libertos. Mas veja, Paulo e Silas não adoraram.
Para serem livres, eles adoraram, porque já eram livres. A prisão era apenas um detalhe. O corpo estava preso, mas o espírito estava liberto. E você, está esperando a porta abrir para começar a louvar? Está esperando a dor passar para agradecer? Saiba disso. O louvor mais poderoso é o que nasce no meio do vale. É fácil cantar quando tudo vai bem, mas a verdadeira adoração é aquela que resiste à escuridão. Paulo e Silas nos ensinam que o louvor não depende de circunstâncias, mas de convicção. Não foi o terremoto que libertou os homens, foi o louvor que moveu o céu. Há grilhões invisíveis que só se rompem quando você decide louvar. Há prisões mentais, emocionais e espirituais que caem por terra quando você canta mesmo sangrando. Não espere o milagre para louvar. Louve e o milagre virá. Quando Deus pede o impossível, ele esperou 100 anos por um filho. E quando o filho finalmente chegou, Deus disse: entrega. Abraão não era um homem comum. Ele ouviu a voz de Deus e saiu de sua terra sem saber para onde ia. Ele deixou tudo, confiou em promessas invisíveis e caminhou por fé. Mas nenhuma prova foi tão dura quanto essa. Deus havia prometido um filho. E o filho veio Isaque, o riço do Sara, o herdeiro da aliança, a alegria do velho patriarca. Mas um dia, Deus falou outra vez. E dessa vez, não foi uma promessa, foi uma ordem. Leva teu filho, o teu único, a quem amas, e aforizou em sacrifício. A Bíblia não registra choro, não registra questionamentos, apenas obediência. Abraão se levantou cedo, preparou a lenha, caminhou 3 dias com Isaque ao lado. Imagina cada passo, cada batida do coração. O filho perguntando: pai, onde está o cordeiro? E ele responde com fé: Deus proverá para si o cordeiro. Subiram um monte, construiu o altar, amarrou o filho, ergueu o cutelo. E no último segundo, a voz veio do céu: Abraão, não toques no menino. Agora sei que temes a Deus. E atrás dele um cordeiro preso pelos chifres. Você está disposto a entregar o que mais ama? Está pronto para colocar no altar aquilo que Deus mesmo te deu? Esse é o tipo de fé que move o céu. Fé que obedece antes de entender. Fé que confia mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias. Abraão creu que mesmo que tivesse que matar Isaque, Deus o ressuscitaria. Porque Deus não mente. Se ele prometeu, ele cumprirá mesmo que precise fazer o impossível. Fé não é apenas crer, é obedecer. Mesmo quando dói, mesmo quando não faz sentido. Há momentos em que Deus não está testando sua fé, está testando sua entrega. E quando você sobe o monte com o coração rasgado, Deus prepara o cordeiro. Senhor nosso Deus, a Ti entregamos este momento de reflexão e meditação, confiando que assim como fizemos com nossos corações, Tu também abençoaste cada palavra proferida neste vídeo. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê a fé inabalável de Abraão, a coragem de Daniel diante das adversidades e a confiança de Elias, que sabia que a chuva viria mesmo quando não havia sinais visíveis. Que em nossas vidas possamos aprender a obedecer com fé, mesmo quando o caminho parece sombrio, e que nossa confiança em Ti seja mais forte do que qualquer dificuldade que enfrentarmos. Senhor, sabemos que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas, e por isso queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pela Tua direção e pelo Teu poder, que sempre nos livra. Mesmo quando as circunstâncias nos desafiam, nos lembramos de que a verdadeira vitória está em Te agradar, em me ter e obedecer, em confiar em Teu propósito para nossas vidas. Agora, com humildade, nos rendemos a Ti, pedindo que nos fortaleça, que nos guie e que nos capacite a viver de acordo com a Tua palavra, a sermos luz no meio das trevas e a manifestar o Teu reino aqui na terra. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem, Senhor. Que os Teus filhos e filhas sejam cheios de coragem, fé e esperança. Que em cada desafio que enfrentarem, encontrem em Ti a força e a direção para avançar com confiança. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Obrigado por estar conosco até o final deste vídeo. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem precisa ouvir essas palavras e se inscrever no nosso canal para continuar sendo edificado com conteúdos que vão fortalecer a sua fé. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo e Ele tem um propósito perfeito para a sua vida. Que a paz e a presença do Senhor te acompanhem todos os dias. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.